What's up, guys? Welcome to our podcast Inglês para Brasileiros. Eu aqui, professor Ivan, falando um pouquinho com você sobre esse inglês nosso de cada dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso episódio de hoje, que chamou com certeza sua atenção. A gente vai falar aqui de memes, ok? E já vai aí a primeira coisa que você tem que saber. Em inglês, a pronúncia é meme ou memes, ok? Então, isso é uma coisa muito importante. Sempre tem alguém que pergunta como é que fala assim, fala assado. E agora você sabe como que se diz, tá bom? Então, acabou de aprender, não tem por que errar mais. Vamos falar um pouquinho sobre como você pode usar esse negócio tão legal, tão engraçado, que são os memes, para que você melhore o seu inglês pouco a pouco, tá bom? Eu vou dar essa dica agora para você, depois da vinheta. Let's go! English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. E então é isso aí, meu povo! Welcome, everybody! Você está comigo, o professor Ivan. Nós somos patrocinados pela nossa própria escola, nosso próprio site, a escola The Flash Language School. Vai lá no Instagram e procura por The Flash Language School, fala com a gente ou entra no nosso site www.theflashschool.com e vai ser um prazer ensinar você, dar aula para você online e poder te ajudar a melhorar o seu inglês, deixar ele chiquetoso cada vez melhor. Bora então falar de memes, dos memes da vida? Muito bem, a gente vai falar deles e eu vou ensinar para vocês como que você pode usar os memes a seu favor e inclusive aprender com eles. Vai aí um grande abraço para nossa aluna Rafaela, lá de Moema, Minas Gerais. Rafa, de novo falando de você por aqui, porque a Rafa teve um dia desse que foi muito legal. A Rafa estava cansada por causa da faculdade e a gente fez uma aula de speaking muito legal baseada em memes da internet e deu para aprender muita coisa, foi super divertido e a gente de fato tirou proveito. E aí veio essa ideia da gente falar um pouquinho dos memes por aqui, tá bom? Enquanto a gente fala dos memes e dos estilos de... Vamos mudar para memes, tá bom? Você que tá ouvindo e você depois do YouTube que assiste, tá bom? Lembrando aqui que geralmente não, toda vez, quem escuta o podcast escuta primeiro, é lançado primeiro. Esse episódio aqui, daqui a pouco todo mundo já vai estar ouvindo primeiro. No YouTube aparece depois, para quem gosta e tal, mas é eventualmente, tá bom? A preferência é para você, meu ouvinte, minha ouvinte do Inglês para Brasileiros, nos aplicativos de streaming, ok? No Spotify, no Apple Podcasts e qualquer outro aplicativo que você goste. Então é o seguinte, nós vamos falar dos tipos de memes e de palavras que estão associadas, tá bom? Porque tem uma ligação aí entre vocabulário e os memes. Então, a primeira palavra que você tem que saber é a palavra viral. Viral. V-I-R-A-L. Que é o que a gente chama de viral, né? Para quem não sabe, quando uma imagem, um vídeo fica muito popular, muito rápido na internet, a gente diz the video went viral. E sim, a gente usa o verbo go no passado, went, para dizer que algo se tornou viral, viral, ok? Então, uma primeira palavra que a gente precisa gravar aí. Então a gente tem viral memes, ok? Aqueles memes que vão virais, se tornam virais e aí todo mundo compartilha, todo mundo usa e é preciso entender, né? Para achar graça ou até para bater um papo com alguém, né? Mas tranquilo, viu? Se você não conhece o meme, pergunte para alguém que conheça. Nada melhor do que isso, tá bom? Então, a gente não tem que saber tudo, tá bom? Mas a gente tem obrigação de aprender. Então, grave isso aí, tá bom? Esse foi o seu teacher nerd falando para você. Então, vamos lá. A primeira que eu vou falar aqui vem do seriado Game of Thrones. Gente, tudo aqui aproveita, tá bom? Olha só, pronúncia Game of Thrones, ok? Se não me falha a memória, sim, o pessoal escreve G-O-T, ok? G-O-T,
para abreviar, porque Game of Thrones é muito raro alguém que não conheça ou que não tenha assistido, tá bom? Particularmente, não fui até o final por alguns motivos, mas todo mundo falou que o final foi horrível, a shitty ending. Mas, enfim, Game of Thrones, que é aquela série da HBO, né? E tem frases, às vezes, que ficam bem conhecidas por causa de alguns seriados, filmes e assim por diante. Por exemplo, existe a expressão brace yourself, ok? Brace yourself é tipo, se segura, ok? Aguenta firme, segura as pontas aí, né? Então, a gente usa brace yourself, ou no plural, brace yourselves, para se prepare, tipo um get ready. E aí a gente escreve embaixo do meme aquilo que a gente quer escrever. Geralmente é algo engraçado. Então, se você ver um meme escrito brace yourselves e a frase de baixo, a ideia vai ser se prepare. E aí você vai ver a piada embaixo, né? Geralmente com uma foto de Game of Thrones, tá bom? Então você tá aprendendo um pouco sobre memes e já vocabulário, tá ok? Lembrando que depois esse conteúdo todo aparece lá no nosso site para você olhar, tá bom? www.theflashschool.com. Antes que eu me esqueça, gente, o pessoal que perguntou do curso de Collocations, ok? Ele vai estar disponível em breve lá na Udemy, já tá. Nossa, tá ficando muito chique, muito legal. E assim, quem segue o podcast vai ter um benefício. Então escuta sempre o episódio até o final, indica para a galera aí, para os amigos, porque eu vou dar um benefício bem legal nessa questão do curso, somente para os meus ouvintes aqui do podcast, tá bom? Muito jóia. Vamos lá, o próximo que a gente vai falar aí é sobre aqueles memes que tem uma menina com o zóio esbugalhado, aquele zoião grandão, né? É o que eles chamam de overly attached meme, né? É sempre uma menina com um zoião e ela diz coisa meio maluca, né? E geralmente a ideia desses memes é o quê? Exagero, exaggeration, ok? These memes pass exaggeration. It's a more intense feeling, a more intense version, ok? É algo mais intenso. Então, você vai colocar uma frase em cima, uma frase embaixo, né? E a ideia, a graça tá em você montar a piada com essa menina com os olhos gigantescos, uns olhos meio malucos, né? Que é uma pessoa overly attached, tá bom? Quando a gente viu isso aí, uma das primeiras vezes, tinha aquela história tipo, you said hi to a girl, ok? Você diz oi para uma menina, e aí logo embaixo já tá assim, you don't love me? Você não me ama? Tipo... Como assim, né? Enfim, é esse tipo de choque que o meme quer trazer para você, tá? Próximo meme aqui é o troll. Troll, T-R-O-L-L, troll. Troll, você sabe, é uma criatura mítica, tá bom? De histórias antigas sobre um monstro feio que mora na caverna, ou então numa ponte, e para passar você tem que pagar dinheiro para ele, etc. Quem sabe sobre troll é isso aí. Só que na internet, né? Troll pode ser alguém que faz... Eu vou falar em inglês depois em português, tá? Troll is a person who makes offensive or mean comments on the internet, ok? Aquela pessoa que faz comentários ofensivos, maldosos na internet. E alguns memes acabam sendo até engraçados. Lógico, tem que ter bom gosto e tudo tem que ter limite, né, gente? Porque os trolls são aqueles que gostam de deixar o pessoal irritado, né? Geralmente vem uma cara feia, tá bom? Nesses memes. E aí vem escrito assim, tipo... um que eu vi na internet tava tipo assim, pra quem tá aprendendo inglês, né? Repeat a word many times. Né? Repita uma palavra muitas vezes. Aí tem o troll no meio da foto e tava assim, and forget it 5 minutes later. E tipo, 5 minutos depois esqueça, ou você esquece. Tipo, não adianta ficar repetindo a palavra porque você vai acabar esquecendo, né? Então, enfim, é um tipo de meme que aparece por aí, né? É engraçado, é legal. Outro que aparece às vezes, eu já vi bastante em sites de conteúdo em inglês, tá bom? É aquele meme do Minecraft,
tá bom? Então o jogo, o videogame, called Minecraft, tem lá eu não jogo, nunca joguei direito, meu sobrinho gosta muito, o Igor, que por sinal nosso aluno, né, Igor? Depois ele vai ouvir aí, vai escutar o nome dele, vai ficar todo. Bom, enfim, no Minecraft tem um monstro verde, se não tô enganado ali, que ele é chamado de Creeper, tá ok? E por que a gente vai falar dele? Porque às vezes ele aparece no meme com a ideia do quê? Né? Vamos dizer assim, ele vem escrito em cima, that sure is a nice... blá, 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 you have there. Tipo, isso é uma coisa muito interessante que você tem. E talvez você escreva o que é essa coisa. Tipo, esse é um carro super legal que você tem lá. O meme, ele aparece, ele vai ser montado e você, se entende a referência, você vai entender. Mas tem que entender o vocabulário. Ou seja, quando eu digo that sure is, eu tô dizendo, isso com certeza é. E aí se eu digo a nice, quer dizer uma coisa legal, aí depois eu vou escrever que coisa é essa. You have there, que você tem aí, né? E aí atrás, o background é o monstro verde do Minecraft, né? E aí você pode ir mudando isso e assim por diante. E qual que é a ideia? O cara fala no jogo, por assim dizer, isso é uma coisa legal que você tem aí, porque eu vou aí te atacar e vou roubar de você. E isso traz para nós uma palavra que eu selecionei, que seria a palavra, por causa de Creeper, Creepy. C-R-E-E-P-Y. Creepy, ok? Creepy quer dizer assustador, ok? Então, quando alguém faz algo, né, que assusta, você fala, oh, that's creepy, ok? Então, essa é a ideia. Quer dizer que você não se sente confortável ou sente um pouco de medo. Tá bom? Então, essa é a ideia da palavra creepy. C-R-E-E-P-Y. Lembrando, então, Creeper é o Green Monster lá, mas Creeper pode ser aquele que assusta, ok? Eu já vi acontecer de alguém chamar alguém de Creep ou Creeper quando a pessoa ela faz algo que não é apropriado, né? Então, a pessoa... Mas Creeper é gíria, tá bom? It's a slang word. Então a pessoa fala, oh, you creep, yeah? Porque a pessoa fez algo que é inapropriado, né, no comportamento. Enfim, mais um explicado aí para vocês, tá bom? Antes de eu continuar, acho bem interessante aqui a gente trocar uma ideia. Inclusive tem um dos nossos ouvintes aí que deu uma sugestão legal sobre was e were, ok? A gente vai fazer um episódio aí, né, falando sobre o was e were, e isso mostra para nós o quão importante é vocês falarem comigo, tá bom? Então, ouvir até o final os episódios, isso aí ajuda muito a gente, indicar para outras pessoas, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho muito legal levar essa informação e saber que vocês estão ouvindo. E quando você entra ali, né, principalmente quem escuta pelo Spotify, né, aparece durante o episódio as enquetes, tá bom? E geralmente eu pergunto, o que você quer ouvir aqui? Né? Esse conteúdo foi relevante para você, não foi? Aí você põe lá sim ou não, né? Ou escreve para nós. E se você escrever uma mensagem ou mandar uma mensagem no WhatsApp da nossa escola, que está lá no nosso site, www.theflashschool.com, clica lá no Fale Conosco, você vai cair no nosso zap. Eu consegui entender o que vocês querem, tá bom? E aí eu consigo criar um conteúdo sempre legal. Por exemplo, curso de collocations, tá bom? Quem pediu vai ficar muito feliz porque eu consegui fazer uma coisa muito legal, com muita qualidade para vocês, tá bom? Então continue ligado aí para a gente poder falar desses assuntos. Então vamos lá. Se o assunto de memes te interessa e você achou legal, vamos ver mais palavras aí que a gente pode usar, tá ok? Uma palavra que eu quero ensinar para você é a palavra condescending. Condescending. It's spelled C-O-N-D-E-S-C-E-N-D-I-N-G. Condescending, ok? No português é condescendente, né? Quando alguém age dessa forma, é uma pessoa que ela age como ela conhecesse ou soubesse mais de algo do que você. Entendeu? E aí tem uma outra palavra legal que é um phrasal verb que é look down on somebody.
quando alguém faz isso, when somebody looks down on you, a pessoa tá te olhando de cima para baixo. Ela tá te olhando como menor, como inferior, né? Então, se você, vamos dizer, você fala, tô aprendendo inglês. Aí a pessoa olha para você e fala, então você deve achar que é o sabe tudo, né? Essa atitude é chamada de condescending, ok? E existe um meme famoso, né? Condescending Wonka, que vem de Willy Wonka and the Chocolate Factory, que para nós no Brasil seria a fantástica fábrica de chocolate. Porque esse personagem, né, lá no filme, usa frases desse tipo, tá bom? Então a ideia quando esses memes aparecem, né, é fazer graça, entendeu? Zoar o que a pessoa acredita, ou o que ela pensa, ou a maneira como ela age, agindo dessa maneira, ok? Então, muitas vezes é até assim, é aquela pessoa que ela quer parecer mesmo mais inteligente, melhor, mais especial que alguém, e aí alguém cria um meme e joga lá, né? Então é algo bem sarcástico, tá bom? E bem, vamos dizer assim, americano, tá bom? Não que não seja britânico a coisa, mas a ideia de sarcasmo aí aparece bastante nas coisas americanas que a gente vê, tá bom? Então, explicando aí, se você vê aquele personagem com o chapéu da fantástica fábrica de chocolate, você vai entender que é um meme sarcástico com essa ideia. Então isso mostra, principalmente se você não está muito ligada em memes, que eles têm base, tá bom? As fotos não são colocadas lá à toa, o conteúdo não é posto lá à toa, e é uma chance de aprender inglês. Tá bom? Se você segue o nosso Instagram, você vai ver que aparece lá, vez ou outra, os conteúdos em inglês, essas brincadeiras, memes também aparecem, né? Os memes, então dá uma olhada lá, tá bom? Gente, eu tinha separado um conteúdo bem grande e aí eu percebi que na realidade vai ficar um podcast gigantesco. Por isso, nós vamos aí aos 2 últimos memes de hoje. Tá bom? E se você ainda não compartilhou o episódio, aproveita e clica aí para compartilhar com um amigo, com uma amiga. Se você ainda não estuda inglês, aproveita e pega as vagas que eu tiver na minha agenda e vem fazer inglês online comigo, tá bom? Se você não conhece a The Flash, não conhece a minha metodologia, pode dar uma chance pra gente, porque é rapidão mesmo. E a gente faz você aprender inglês, falar inglês, que é mais importante, já na sua primeira aula, tá bom? Então, não deixe de compartilhar e não deixe de fazer curso com a gente, comigo e com os teachers que estão sempre comigo aí, a minha fantástica equipe, ok? My fantastic team, the Flash team, ok? A penúltima de hoje vem com a palavra legit. Legit. L-E-G-I-T, que vem de legítimo ou original, ok? Então, é um tipo de meme que aparece aí, de uma coisa bem simples. Teve um que eu vi que tinha uma foto de um morro, né? Uns cara feio pra danar, e tinha um morro, e no morro escreveram lá Hollywood, igual tem lá em Hollywood, né? A placa, né, de Hollywood lá, né? E ficou super interessante, assim, eles escreveram ali, ou fizeram uma edição, e embaixo tem a frase, seems legit. O verbo seem, S-E-E-M, indica parece, dá a impressão de. E legit, legítimo. Então, tipo, parece com o original? Não parece? É claro que não. E por isso que o meme tá ali, né? Então existem inúmeros memes que você vai ver em inglês que vão vir com a ideia seems legit, tá bom? Muitos desses que eu tô falando para vocês, eles são traduzidos para o português, né? Logicamente, como se diz, nada se cria, tudo se copia. Então, muita gente pega essas ideias em inglês primeiro, né? Que alguém teve a ideia lá primeiro e faz algo abrasileirado, vamos dizer assim, né? E pega, fica legal, né? A coisa, né, funciona. E o último que você já deve ter visto, tanto com gato quanto com cachorro, cats and dogs, é o Grumpy Cat, que é um gato siamês feio pra danar,
né? Ele tem a cara feia, não é que ele é feio, mas ele faz uma cara feia, injuriada, assim. E às vezes tá escrito tipo, no, ou yes, ou depende muito do que veio na legenda antes, né? Ou do que tá escrito em cima, aí a resposta embaixo faz sentido. E por que a palavra ou chamar esse meme do meme do Grumpy Cat? Porque Grumpy, G-R-U-M-P-Y, é a maneira que a gente sente, ou é a cara que a gente fica quando a gente acorda muito cedo. Especialmente numa manhã de domingo. Aí você se sente grumpy, ok? Então, ou então você não almoçou ainda, aí você tá muita fome, e o sentimento que você tem é esse, grumpy, ok? Você tá irritado, você odeia tudo, quer ficar sozinho, você não, simplesmente não tá legal pra mim não. E a cara, a expressão facial mostra tudo. Então, grumpy, palavra importante, que às vezes a gente aprende nos memes. Eu queria reservar esse espaço final para mostrar para você, né, a importância de você conhecer conteúdo em inglês, tá bom? E não só você que está ouvindo aí, né, mas aquelas pessoas que você ama, que você conhece, que você percebe que tem potencial, mas por não falar inglês a pessoa está ficando para trás, né? Então é interessante você divulgar, incentivar as pessoas a fazerem curso de inglês, aprender. E você mesmo aí, uma coisa legal para, puxa, não tô afim de pegar um livro hoje, perdi minha aula ontem, tal. Poxa, como é que eu vou estudar inglês? Gente, entra, por exemplo, no nosso Instagram e olha lá os posts que a gente fez em formato de meme, que a gente fez em formato de história engraçada e tal, né? E você vai começar a ver palavras ali, talvez que você não conhece. Ou pode até conhecer, mas o sentido você não pegou. E aí vem uma coisa que eu li esses dias e eu achei super engraçado. E eu vou ler em inglês para vocês e depois eu explico. E olha só a importância, aí você vai entender quando você viu lá na internet, on the internet, on Instagram, on Facebook, para quem usa Facebook, onde foi que você viu lá, melhore seu inglês com memes, e você viu lá a fotinha do ursinho Pooh, né? Que no Brasil a galera chama de ursinho Puff, né? E aí vem a ideia disso, né? Por quê? Foi justamente num lugar onde eu tava olhando memes e eu achei um engraçado. Eu achei um bem interessante, mas falei, poxa, se a pessoa não conhece essa palavra em inglês, ela não vai entender. O brasileiro, principalmente, não vai entender nem o post. Vamos chamar de post, né? Uma postagem. Ele não vai entender, né? Então, aí vem a explicação para vocês. Pay attention to the post. The post said, "My son asked me, Dad, where does Pooh come from? I was a little uncomfortable, but gave him an honest explanation. He looked a little perplexed and stared at me in stunned silence for a few seconds and asked, And Tiger?" E aí, kkkkkk veio na minha cabeça, porque realmente foi muito engraçado. Se você não pegou direito, deu algum problema, volta, escuta de novo, tá bom? Clica aí para voltar 15 segundos e escuta de novo. Bom, qual que é a ideia, né? O meu filho me perguntou, pai, da onde vem o Pooh? Aí o pai disse que ficou desconfortável, mas deu para o filho uma explicação muito honesta. O filho ficou perplexo, olhou para o pai num silêncio muito profundo e depois de alguns segundos perguntou, e o tigrão, pai? A questão é, Pooh é a mesma pronúncia para o famoso Pooh Bear, o ursinho Pooh, mas Pooh também quer dizer cocô. Então, aí vem a piada. Da onde vem o cocô, pai? Mas como cocô em inglês se chama Pooh e o ursinho também, o filho queria saber de onde vinha o ursinho Pooh e o pai explicou de onde vinha a merda, né? E o filho falou, puxa, se a merda vem desse jeito que meu pai explicou, da onde vem o tigrão? Né?
E aí está a graça de tudo. Agora pensa, sem saber inglês, sem conhecer uma palavra como pool ou poop ou qualquer outra coisa assim, não dá para entender, não dá para achar graça, fica desconfortável. E aí, né? De repente você fala, puxa, mas eu mesmo não entendi enquanto você lia. Beleza, acontece, é assim mesmo. A questão não é o problema agora. A questão é se você vai deixar isso continuar acontecendo. E por quanto tempo isso vai continuar acontecendo. Então, se o problema é melhorar o inglês, corre atrás, gente. Né? Eu tô aqui no podcast para ajudar vocês e vocês sabem que podem contar comigo nos nossos cursos online, tá bom? Fala comigo que eu vou te ajudar. Se a questão é, eu não sei inglês, corre atrás. Mas corre por um bom motivo. Tem outros episódios aí que a gente falou disso. Corre porque é gostoso, corre porque é legal pra caramba assistir um filme sem precisar da legenda. É muito top não ter que assistir filme dublado em português. Inclusive porque se depois que você acostuma, você vai ver que a dublagem é uma droga, é horrível, é péssima, né? Jamais a voz de outra pessoa vai substituir a sua com a sua imagem. Não vem me dizer outra coisa, porque não vai. Você e ninguém vai conseguir substituir a sua voz, né? Então eles tentam, né? Até por causa da questão de idioma. Mas na hora que você assiste o seu seriado, o seu filme, o seu anime, sem precisar de legenda, gente, é aquela satisfação maravilhosa. Isso por si só já é um motivo gigante para você fazer inglês. Né? Então, aproveite o dia de hoje, né? Eu geralmente tento ser, né? Pelo menos engraçado, brincalhão com vocês. Hoje parece que eu tô meio tiozão, né? Eu tô meio sério aqui, mas a ideia eu quero ajudar vocês a tomar ação. Tá bom? A gente consegue perceber que tem uma audiência grande aí que nos escuta, mas eu peço para vocês, falem comigo, talk to me. Eu quero ouvir vocês, eu quero saber o que vocês acham, o que vocês pensam, então não deixe de falar com a gente. O nosso e-mail é theflashschool@gmail.com, ok? theflashschool@gmail.com e eu olho meu e-mail, tá bom? Então pode mandar lá que a gente vai conversar com vocês. Quem mandar mensagem de áudio no WhatsApp fala, teacher, pode postar lá no próximo podcast. Você vai aparecer, sua vozinha aqui com a gente. Vai ser um prazer incluir vocês nesse projeto tão gostoso que a gente tem, que é o Inglês para Brasileiros. Foi um prazerzão muito delicioso, delícia estarmos aqui juntos e eu espero você no próximo episódio. Thank you so much, take care and bye bye.